Olá, alunos da turma ATM 45. Eu retorno aqui com vocês com a nossa terceira aula da disciplina Atenção e Segurança do Paciente 2. E hoje nós iremos falar sobre a segunda meta de segurança no paciente, que se trata sobre melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, tá? Essa meta 2, ela vai envolver tanto a passagem de plantão, passagem de caso clínico, né? As condições clínicas do meu paciente, seja intersetorial ou multissetorial, né? Normalmente se tem alguns rounds, né? Que costumam se chamar aí entre os setores, né? Em que uma equipe multi, né? De enfermagem, médico, farmacêutico, participa dessas visitas e é passado aí nessas visitas todo o quadro clínico, as condições do paciente, tá? E tem a questão também intersetorial. Então, quando eu estou transferindo um paciente de um setor de uma enfermaria para uma UTI, eu preciso ter uma comunicação segura, adequada, pertinente, né? Para que meu colega lá da UTI saiba exatamente as condições clínicas que fizeram esse paciente ser encaminhado para a UTI, tá bom? Sem contar todo o histórico, os procedimentos que foram realizados no setor de origem. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta aí via portal, ok? Então, vamos lá. Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Comunicação é a derivação do verbo comunicar, por em comunicação, participar, fazer saber, pegar e transmitir. Então, quando a gente fala em comunicação, é realmente o ato de se comunicar, né? De transmitir a informação, né? Seja ela de uma forma verbal ou não verbal, tá bom? Principalmente no ambiente hospitalar, essa questão de não verbal, ela influencia muito, tá? Quanto nós, enfermagem, prestando assistência a um paciente e até mesmo na própria equipe aí de enfermagem, tá? Um dos desafios para garantir a segurança do paciente no ambiente hospitalar é enfatizar a comunicação efetiva como meta a ser garantida pela equipe multiprofissional. A comunicação é fundamental para um bom desenvolvimento do trabalho, pois é o elo de interação que fortalece o vínculo entre a equipe e o cliente, né? E a gente bate muito na tecla falando aí da questão de multiprofissional, né? Não é porque a fisioterapeuta que tem uma categoria, colegas de trabalho físios dentro de uma instituição, que o momento de avaliar esse paciente, né, esse profissional não tenha que compartilhar a sua evolução, a sua análise clínica desse paciente com os demais profissionais, né? Médico, ele não trabalha sozinho, né? Mesmo que ele tenha aí algum respaldo, alguma suspeita de um diagnóstico, ele sempre compartilha isso com a equipe, né? E toda a equipe multiprofissional estabelece um plano terapêutico para esse paciente. Justamente por isso que tem que se ter a troca de informação, né? De todas as especialidades. Do serviço social, da psicologia, da enfermagem, da equipe médica, da equipe farmacêutica, enfim, de todos os profissionais da saúde, né, que prestam atendimento aos pacientes, eles precisam conversar entre si e alinhar até mesmo um plano individual para esse paciente, tá bom? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 10 pacientes no mundo é vítima de erros e eventos adversos relacionados à assistência por deficiência na comunicação. Então, essa falha de comunicação, ela pode sim causar erros adversos, tá? Não só quanto de profissional para profissional, mas até mesmo de profissional para paciente, né? O momento de eu deixar de questionar o meu paciente se ele é alérgico a alguma coisa, né? A questão de cirurgias, se o paciente já passou por algum procedimento cirúrgico, se faz algum tratamento, né? E essa falha de comunicação, eu não ter essa comunicação efetiva com o meu paciente, expõe ele a riscos, né? Ao momento de eu administrar uma medicação que ele possa ser alérgico e eu não a questionei, tá? A comunicação é a troca de informação envolvendo emissor e receptor, que codifica uma determinada mensagem. Então, toda comunicação tem o seu emissor e o seu receptor. Então, quem fala e quem entende-se o que é falado, né? É claro que comunicação ela é muito subjetiva, né?
Então, eu posso estar falando num tom de voz um pouco mais alterado ou de alguma forma e o meu receptor entender de uma maneira diferente do que o emissor está querendo transmitir. É por isso que é muito importante, principalmente nós da área aí da enfermagem, questionar o paciente. Seu José, o senhor entendeu? Se ele falar, aham, o que o senhor entendeu? E deixar que esse receptor transmita a informação que ele realmente entendeu. Porque muitas vezes não é o que a gente quer dizer, tá bom? No setor saúde, a comunicação não é apenas uma troca de informação, e sim a construção de sentidos, o que nos faz repensar, conhecer, compreender o processo comunicacional no cenário da assistência. Então, como eu falei para vocês, é todo um elo, uma equipe multiprofissional que deve sim se conversar entre si, buscando uma melhor assistência de qualidade e segurança para o nosso paciente, tá bom? A falha de comunicação pode causar erros relacionados à suspensão de cirurgias, de procedimentos, exame e o tempo prolongado de jejum. Então, determinada rotina de uma instituição, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? A enfermagem sabe que esse paciente vai para o centro cirúrgico, o centro cirúrgico está ciente, uma situação, tá? O centro cirúrgico está ciente que vai receber esse paciente, porém, internamente lá no centro cirúrgico ocorreu aí algum equívoco e a cirurgia desse paciente que está lá na enfermaria foi cancelada. A equipe de enfermagem lá do centro cirúrgico não comunica a equipe da enfermaria e o paciente lá continua em jejum, aguardando supostamente a cirurgia. A equipe de enfermagem fica posta, preparada, né, para encaminhar esse paciente ao centro cirúrgico, né? Então, tudo isso, né, é um evento adverso que pode ser causado aí no nosso paciente. Quando a gente fala aí um evento adverso, ele pode ser sem dano, com dano, dano grave, moderado ou óbito, tá? Então, isso depende muito da classificação. Mas esse exemplo que eu dei para vocês da cirurgia, do cancelamento da cirurgia e da falta de comunicação entre os profissionais, isso impactou lá no meu paciente, que ficou de jejum, né? Um tempo prolongado, né? Ficou nessa ansiedade, né? Fatores psicológicos envolvem, então tudo isso, essa falha de comunicação, ela vai intervir lá no meu paciente, tá? Erros relacionados à cadeia medicamentosa, falhas de redação e interpretação da prescrição, dispensação e preparo dos medicamentos, uso de siglas, abreviaturas, rasuras, entre outros. Então, o erro na prescrição médica, né? A questão de comunicação escrita também pode causar aí um dano ao nosso paciente, né? Então, se o médico tem uma letra ilegível, a farmacêutica entende uma coisa e na verdade era outra, né? Isso pode causar um dano ao meu paciente, tá? Erros relacionados à emissão das informações nas situações críticas, como passagem de plantão, rounds, ferramenta para troca de equipe e transferências, né? Então, quando eu vou transferir meu paciente, quando eu estou passando o plantão, né, para um outro turno de trabalho, eu preciso ter uma comunicação clara e efetiva, né, sobre toda a assistência que foi prestada a esse paciente e as condições clínicas desse paciente durante o plantão, né, que foi passado aí, tá? Transferência de informação na transição de cuidado. Trata-se de um momento crucial no processo assistencial para garantir a continuidade do cuidado e organizar processos assistenciais. As unidades hospitalares devem elaborar procedimentos operacionais de transferência de paciente e estabelecer o preenchimento de formulários, além de contato telefônico de forma articulada com os meios de transporte. Então, toda a instituição, né, é sugestivo, é até mesmo primordial que as instituições tenham um protocolo de transferência de paciente, né, de transição de cuidado. O que isso significa? Se esse paciente está lá na enfermaria, ele precisa ser transferido para um serviço externo, né? A enfermagem como um todo precisa sim preparar esse paciente, mas precisa primordialmente, né, ter uma comunicação efetiva, tanto com a equipe do transporte, né, quanto com a equipe que vai receber esse paciente no serviço externo, né? Então, a enfermagem, normalmente o enfermeiro, um técnico de enfermagem, né? No momento que a equipe de transporte, de help, de bombeiros chega na instituição para transferir esse paciente,
a equipe de enfermagem passa todo o quadro clínico desse paciente. Acontece a mesma coisa para quem vai receber lá. Então, normalmente o enfermeiro pega o telefone e passa todas as condições clínicas, né? O que foi feito com esse paciente e quais os possíveis diagnósticos, né? Por que esse paciente está sendo internado. Alguns serviços de saúde, eles utilizam uma ferramenta chamada SBAR, né? Que cada sigla corresponde a uma etapa, que é a situação, as comorbidades do paciente, um breve histórico e as recomendações, né? Por que esse paciente está sendo transferido. Uma outra maneira também que algumas instituições utilizam para essa transição de cuidado é em forma de checklist ou até mesmo um registro de enfermagem, uma evolução de enfermagem realizada pelo enfermeiro no momento da transferência, tá? Que nesse registro de enfermagem realizado aí pelo técnico e uma evolução realizada pelo enfermeiro, isso tem que estar tudo muito descrito, né? Por que o paciente está sendo transferido, quais as recomendações, quais as comorbidades desse paciente, o que foi realizado com o paciente enquanto ele estava naquela enfermaria, tudo isso precisa estar muito bem descrito, né? Isso é uma forma de transição de cuidado, de eu passar o cuidado para uma outra equipe. Tá? Registro em prontuário. Um dos quesitos que mais impacta na segurança do paciente é o registro assertivo, pois informações fidedignas são imprescindíveis para assistência segura. O registro deve ser completo, atualizado, preciso, fidedigno, legível e com terminologia própria da profissão. Então, como vocês já viram aí lá na disciplina de introdução, a questão de anotação de enfermagem, né? Eu preciso ter uma anotação simples, objetiva, sucinta e que descreva todas as informações pertinentes àquele paciente, tá bom? Agora eu vou citar para vocês aí a questão do SBAR, né? Que eu comentei que algumas instituições elas utilizam para transferência interna ou até mesmo externa dos pacientes, tá? Normalmente quem preenche esse SBAR é o enfermeiro, né, com a ajuda do técnico de enfermagem, tá? SBAR trata-se de uma técnica utilizada para comunicação de informação crítica, permitindo compartilhar informações do paciente de forma concisa. É uma ferramenta de comunicação dando início a uma estratégia de segurança do paciente com o intuito de melhorar a comunicação da equipe. Então, cada sigla da palavra SBAR tem um significado, né? Sendo que S é a situação, o S corresponde à situação do paciente, né? O que está acontecendo com o paciente, qual que é a identificação dele, o que aconteceu, como iniciou, qual é a gravidade do quadro clínico e a situação daquele momento. O B é uma história breve, né? As comorbidades, o histórico clínico, por que esse paciente procurou um atendimento médico, né? Se evoluiu para alguma intercorrência, é uma história breve. A de avaliação, né? O que mudou? Por que eu estou solicitando uma vaga de UTI, né? Por que eu preciso de que esse paciente seja transferido, né? E R de recomendações, o que falta fazer ainda. Então, meu paciente ele não tem condições de fazer um raio-x, né? Então, recomenda-se que após a estabilização do caso, o paciente realize um raio-x ou recomenda-se que o paciente seja avaliado pelo cardiologista, pelo anestesista, enfim, tá bom? E aí eu deixei um exemplo, né, muito bem nítido sobre uma passagem de plantão utilizando a ferramenta SBAR. Então, não propriamente dito, o SBAR é como um checklist ou de descrever. Às vezes são as etapas que são utilizadas lá na anotação de enfermagem. Então, isso é muito bacana, aí esse exemplo que eu deixei para vocês, justamente para seguir a ferramenta SBAR, que é a situação do paciente, o histórico, a avaliação e a recomendação, tá? Vou ler para vocês aí esse exemplo de passagem de plantão, né, de transição de cuidado aí. Olá, doutor. Aqui a enfermeira RR da enfermaria cirúrgica e estou acompanhando o senhor PPP. Ele teve uma dor torácica e de forte intensidade há cerca de 5 minutos, acompanhado de dispneia e sudorese. Ou seja, isso é a situação, é o momento, tá? É um homem de 68 anos, com história prévia de doença cardíaca,
que sofreu uma colectomia ontem, sem complicações. Então, essa parte é o histórico, né? Tudo que aconteceu com o paciente dentro ali da instituição. Pedi um eletrocardiograma e minha preocupação é que ele esteja tendo infarto ou embolia de pulmão. Então, ela já solicitou um eletro, essa enfermeira, e aí fez a sua avaliação. Então, ela está passando a avaliação que esta profissional realizou. E a questão de recomendação, né? Seria muito importante que o senhor viesse aqui imediatamente. Essa é uma recomendação dessa profissional. Pensando, né? Todo esse texto corrido aí, né, foi utilizado a ferramenta SBAR. E quando a gente falou de anotação de enfermagem, é isso que nós esperamos que esteja relatado nos registros de enfermagem antes que o paciente seja transferido para um setor, para um centro cirúrgico, para um serviço externo, tá bom? Todos os incidentes envolvendo falhas na comunicação devem ser notificados pelo paciente ou profissionais de saúde. Então, um erro de comunicação, um cancelamento de cirurgia por erro de comunicação, né? O paciente ficou muito tempo de jejum, né? O exemplo que eu dei aí para vocês. Esses dois fatos, eles precisam ser notificados, né? Porque mesmo sendo um evento adverso sem dano, ele impactou no meu paciente, tá? E só para finalizar a nossa aula aí de hoje, eu deixei uma charge aí que, claro, envolve a questão de comunicação, principalmente na mensagem passada pelo emissor e o receptor, né? Nem sempre o que a gente diz, a pessoa, o receptor, ele vai entender da maneira que nós queremos nos expressar, né? Então, essa charge eu gosto muito dela justamente porque houve uma falha de comunicação, de entendimento, de interpretação, né? Aí tem dois pinguins que um fala que foi e o outro nada. O pinguim fica sem entender e o outro nada. E aí vem uma baleia e nhau no pinguim, né? E aí o outro pinguim sai reclamando, porque querendo ou não, ele teve uma comunicação, ele avisou que o perigo estava vindo aí, mas devido a essa falha na comunicação, que não foi uma comunicação efetiva, acabou aí não sendo tão legal aí pro nosso outro amigo pinguim, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e em breve eu volto aí com a nossa quarta aula da disciplina Atenção à Segurança do Paciente. Beijinhos para vocês e até mais!